Deus. Nesse momento, a Rádio Macaé Gospel passa a apresentar o programa Mensageiros da Verdade. Mensageiro da Verdade. Louvor, oração, Palavra de Deus e debates. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. Mensageiros da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Louvado seja o nome de Jesus. Quero saudar os meus amados ouvintes com uma boa noite de salvação. Eu sou o pastor Adaelson Gomes, estamos mais uma sexta-feira aqui, abrindo o programa Mensageiro da Verdade. São exatamente 18 horas e 2 minutos, estamos ao vivo aqui do estúdio da rádio Macaé Gospel. Juntamente comigo está aqui também o nosso sonoplasta, pastor André, pastor abençoado, está me fazendo companhia esta noite. Meus irmãos, nós estamos na abertura deste programa e juntamente para os irmãos já está pegando o ritmo, nós iremos realizar da mesma maneira da semana passada, um programa de perguntas e resposta teológica. Nós iremos ter o nosso próximo debate dia 27 desse mês. Vai estar juntamente conosco aqui o pastor Celso e o pastor Moisés debatendo a respeito de pastorado feminino. É bíblico? Não é bíblico? Nós iremos ver aí no debate dia 27, tá bom? E próxima sexta-feira estarei recebendo também um amigo aqui para estar falando um pouco a respeito do cristão e redes sociais. Então fique ligadinho aí na Rádio Macaé Gospel, que eu tenho certeza que vem conteúdo abençoado para edificar a minha e a tua vida. Meus irmãos, alguns irmãos me questionaram um pouco a respeito de algumas perguntas da semana passada. Perguntas essa que eles falaram que não ficou muito explicado. E outros também falaram um pouco a respeito de dúvidas em algumas respostas que tiveram. E uma das perguntas que não ficou muito bem explicado foi a respeito da tatuagem. A nossa irmã Ana, eu esqueci agora o sobrenome da irmã, me perdoa, nos perguntou a respeito da tatuagem. Biblicamente é errado ou é certo? E ela falou que não ficou muito bem explicado. Eu nem me recordo nem a resposta que foi colocada naquela semana, mas é de se pensar um pouco a respeito de tatuagem quando nós trazemos ela para o contexto bíblico, meus irmãos. Não tem como nós respaldarmos a nossa tatuagem de hoje com a tatuagem dos tempos bíblicos. Nós queremos muitas vezes trazer textos e contexto para estar trazendo doutrina, mas sobre tatuagem isso fica um pouco complicado. No meu ponto de vista, eu vou explicar para os irmãos o que eu enxergo na Bíblia. Em nenhuma passagem, digamos, que a Bíblia trata com clareza a respeito da tatuagem, se é pecado ou não. Entenda bem isso aqui. Muitos condenam por causa da cultura que nós vivemos, mas biblicamente nós não achamos respaldo nem para trazer ou sair a favor e nem contra. Aí muitos trazem a passagem, se eu não me engano é Levíticos capítulo de número 13, se eu não estou enganado, que nos diz assim: pelos mortos não ferirás a tua carne. Nós percebemos, se eu não me engano é o versículo de número 27 ou é o versículo número 28, tá bom? Nós percebemos que existe aí uma certa colocação: pelos mortos não ferirás a sua carne. Percebemos que não é por qualquer modo, mas sim o contexto é a respeito do paganismo. Não
prefere o teu corpo por aqueles que morreram. Entenda bem isso aqui, porque se nós formos trazer para este contexto, o versículo de número 27, o versículo de número anterior, vai estar falando também para os homens não usar barbas e muito menos cabelos arredondados. E muitos têm usado nesses dias. Se é para condenar um, vamos condenar outro. Não tem como nos santificar em um e caímos no outro. Entenda bem isso aqui. É exatamente o que eu falei um pouco nisso a respeito da semana passada, a respeito de música secular. Muitas vezes nós falamos e condenamos música secular, mas quando nós chegamos na casa de um pastor, de uma missionária, nós chegamos lá, ela está assistindo a sua novela, está trazendo aí, né, o seu filme, esse pastor, e trazendo até mesmo cenas mortais, cenas de sensualidade, até mesmo mais envolvente do que nós vemos na música circular. Então isso é algo para se pensar, mas se é algo que nós recomendamos, não, obviamente não. Qual é o propósito da tatuagem para você? Então isso é algo de se pensar, a pessoa que tem vontade ou desejo de fazer. Mas se a Bíblia condena, não, a Bíblia não traz o desenho na pele como algo de condenação, nem nada disso, tá bom? Essa foi uma das perguntas que alguns irmãos falaram que não ficou bem esclarecido, mas biblicamente não. A segunda é algo um pouco mais profundo. Apenas essas duas da semana passada que foram relembrados pelos nossos ouvintes. E a segunda foi a respeito da resposta que nós demos de Adão e Eva. Vamos lá. Nós falamos a respeito do Senhor, que Ele é imortal, pois Ele tem o atributo da imortalidade. Tiago, ou melhor ainda, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16. Isso é notório. A Bíblia não esconde este atributo de Deus. E a pergunta foi: se Deus é imortal, olha só, e Jesus, Ele é 100% Deus, então a pergunta foi: por que ou como que Jesus morreu se Ele é 100% Deus? Eu vou responder essa pergunta, mas eu já quero estar abrindo aí o WhatsApp da rádio e também os comentários aí, os irmãos quiserem comentar na live do Facebook, vamos estar abrindo também aí o WhatsApp da rádio, que é o DDD 22 992060056 992060056. Manda aí a tua pergunta. Vamos lá responder esta dúvida do irmão que segunda-feira me ligou pessoalmente para estar buscando solução para esta pergunta. Então entenda bem aqui. É muito interessante a pergunta do nosso irmão. Quando ele falou: se Jesus, Ele é 100% Deus, e se Deus tem a imortalidade nele mesmo, então como que Ele morreu? Meus irmãos, tem uma doutrina dentro da teologia chamada união hipostática. Que doutrina é essa? União hipostática. É a doutrina que traz o ensinamento de Jesus como 100% Deus e 100% homem. Sim, Ele é o 200%, como alguns teólogos gostam de falar. 100% Deus, 100% homem. Entenda bem isso aqui. Eu não vou falar ou trazer a tipologia como óleo e água, porque por mais que óleo e água não se mistura, eles se separam. Entenda bem isso aqui. Já Jesus, na sua essência 100% Deus, 100% homem, essa essência dele não se separa, mas também não se une. Olha só, não se une, mas também não se separa.
Entenda bem isso aqui. Por quê? Muitas vezes nós olhamos para Jesus e enxergamos Ele apenas como o 100% Deus. Enxergamos apenas Jesus como Espírito. Jesus, Ele veio também em Espírito. Sim, Jesus era Deus. Nós temos que entender que Jesus era Deus. Jesus é Deus. E nós temos que entender que, de acordo com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 44, ele vai estar nos trazendo a explicação a respeito dos que dormem, trazendo no contexto, capítulo de número 15, versículo de número 44, dizendo que como existe corpo material, também existe corpo espiritual. Sim, existe corpo espiritual de acordo com a Bíblia, mas entenda bem aqui. O que é interessante é o que o apóstolo João falou na sua epístola, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 2 e 3, a qual ele vai estar dizendo que se alguém falar que Jesus não veio em carne, entenda bem isso aqui, se alguém falar que Jesus não veio em carne, este tal não é de Deus, mas sim o Espírito do Anticristo. Entenda bem que é algo maravilhoso. Jesus Cristo, ele não veio apenas em espírito. Jesus, ele veio também como homem. Ele nasceu, ele cresceu, ele desenvolveu, mas todavia não perdeu a sua essência de Deus. A resposta para aqueles que lhe ouvia, como relatou ali o evangelista João, a qual, quando o Senhor estava ministrando para aqueles ouvintes, o Senhor olhou para os seus ouvintes e falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí o povo olha para ele e fala: tu não tem nem 50 anos e tu viu Abraão? Porque eles não conseguiam entender essa natureza do Senhor, 100% Deus e 100% homem. Ele, como homem, nasceu, cresceu, e ele, como homem, morreu. Tá entendendo? Não foi o Senhor em espírito que morreu, mas ele, como homem, que morreu. A alma dele, ou o espírito dele, não foi apartado da sua divindade, não, pois a promessa que ele fez ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a sua essência como Deus, ele não perdeu, ele nunca perderá, mas a sua morte no Calvário foi na sua 100% humanidade, no seu 100% homem. Espero que esteja ficado bem claro para o meu ouvinte que me fez essa pergunta, tá bom, meus irmãos? E nesta semana também nós recebemos uma série, sinceramente, uma série de perguntas, e eu separei as que eu achei mais interessante. Novamente, estou abrindo aí, ou já está aberto, quero apenas estar relembrando os irmãos, o WhatsApp da rádio, aquele que quiser estar participando, DDD 22 992060056. Então, vamos lá, está aí no comentário, tá bom, meus irmãos? O pastor André colocou lá. Entenda bem aqui. Os nossos irmãos também nos mandaram algumas perguntas e eu separei as que eu achei mais interessantes. Eu deixei até escrito aqui as perguntas para mim não esquecer. Vamos lá. E uma das perguntas foi: como surgiram os gigantes? E aí, meus irmãos? Como surgiram os gigantes? Olha só que algo interessante. É uma pergunta um pouco, digamos assim, conturbante, né, meus irmãos? É uma pergunta um pouco interessante. E isso é algo muito importante.
não com importância salvífica, obviamente, né, meus irmãos? Mas se dentro da área da teologia. Por quê? Por mais de existir várias desavenças no que aconteceu em Gênesis, capítulo de número 6, a qual pela primeira vez a Bíblia vai estar separando os tal dos homens de renome, aquele velho assunto a qual a Bíblia nos diz que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para casamento, e dali vieram estar nascendo homens de renome. Muitos acreditam que esta passagem traz à luz, olha só, tem 3 principais doutrinas, 2 mais conhecidas, mas tem 3. A primeira, e a mais lógica, os filhos de Deus lá são propriamente os anjos, a maneira a qual muitos acreditam, trazendo como figura o que acontece também em Jó, quando os filhos de Deus, também mencionados lá, são separados também como anjos. Outras doutrinas, e vamos lá, vamos concluir essa doutrina aí. Filho de Deus, homem, ou os anjos, e o filho dos homens seria a descendência de Adão. Então Deus, os anjos, homens, Adão. Outro ponto de vista, os filhos de Deus são a descendência de Sete, e a outra ponto de vista as filhas dos homens, a descendência de Caim. E outras, a terceira doutrina é que separa os filhos de Deus como os reis da época, os príncipes, pessoas de alto escalão monarco, e as filhas dos homens, a classe, digamos assim, um pouco mais ralé. Então, os reais se casaram com as pessoas ou cometeram a poligamia, se casaram com várias mulheres. Eles enxergam que ali foi falta de respeito ou falta de temor a Deus, neste primeiro ato de poligamia, de acordo com o que se acredita nesta doutrina. Mas entenda bem aqui, isso aqui é algo muito interessante. Por quê? Essas doutrinas são ponto de vista, e eu vou falar naquilo que eu acredito. Como surgiram os gigantes? Eu acredito que a aparição do gigante ou de pessoas fora, digamos assim, da sua naturalidade, pessoas fora do seu estado original, digamos assim. A primeira vez que veio estar usando a expressão homens de renome ou homens diferenciados foi em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 4, se eu não estou enganado. Onde muitos vão pegar ali a expressão nefilins e vão estar separando para gigantes ou homens de grande estatura. Entenda bem isso aqui. No meu ponto de vista, ou de muitos outros teólogos, vê estar nascendo ali, ou vê estar surgindo ali os gigantes. Com expressão, isso é texto de debate. Eu já até convidei um rapaz para debater sobre este assunto juntamente comigo, mas até então estamos tentando marcar uma data mais específica. Entenda bem isso aqui. Isso é algo muito interessante, tá bom? E tem muitos textos base. Mas anjos? Como foi que anjos se casou com mulheres? Homens ou os anjos não são seres, ou como fala a Bíblia, que nem se casam e nem se dão sem casamento, como Jesus falou no seu ensinamento quando foi questionado a respeito ali dos saduceus e a ressurreição, dizendo: Senhor, uma mulher se casou com um rapaz, só que esse rapaz morreu e não deixou descendência. Então, cumprindo-se a lei do levirato, se casou com um cunhado. Também morreu e não deixou descendente. Depois veio o outro, morreu os 7 irmãos. E depois morreu a mulher. E a pergunta foi: Senhor, na vida do porvir, de quem será ela esposa? Do primeiro, do segundo, do terceiro, de qual? Aí Jesus, olhando para ele, falou: insensatos, vocês não sabem o que vocês estão plantando, pois no reino vindouro não se casam nem se dão sem casamento, são como os anjos no céu. Então entenda bem,
Os anjos no céu nem se casam e nem se dão sem casamento. Como pode ter acontecido então aqui este ato sexual, este ato de conceber através do gênero humano, descendente de algo espiritual? Meus irmãos, aí nós temos que decorrer um pouco mais na Bíblia, em especial Judas e Pedro, a qual Judas vai estar dizendo que anjos, a qual não sustentaram no seu estado original, estão trancados em cadeias eternas. Esses anjos, eles não ficaram no seu estado original. O estado original de anjo é nem se casar e nem se dar sem casamento. Mas esses certos anjos, de acordo com esta doutrina que eu defendo, eles faltaram com seu estado original, porque eu falo para você, os anjos, eles se transfiguram, obviamente, em homens, digamos assim. Eu não vou falar que eles são homens, tá, meus irmãos? Mas eles tomam a forma de homens. Em vários textos bíblicos nós trazemos esse ensino. Por exemplo, quando os dois anjos foram até a presença de Ló para estar resgatando, ali a Bíblia deixa clara que eram dois anjos. E eram dois anjos que foram com Ló, comeram da comida de Ló. E aí? Era homens ou era anjos, mas em estado de homem. E se esses dois anjos, com estado de homem, poderia comer, se alimentar, obviamente, meus irmãos, ele tinha um corpo assim como cada um de nós, homem, mulher, né? Vamos fazer apenas essa separação aí. Então é algo interessante. Então, aonde que surgiram os gigantes? No ponto de vista que eu defendo, surgiram lá em Gênesis capítulo de número 6, nesta concepção. Até porque, meus irmãos, eu acredito nesse ponto de vista, porque, por exemplo, vamos trazer para o nosso contexto de hoje. Porventura, uma pessoa que é da igreja se casar com uma pessoa ímpia. Aí vão lá, vão se casar, vão ter filhos. Os filhos deles vão nascer, digamos assim, com poderes, com renome? Não, meus irmãos, vai nascer uma criança normal. E por que que lá, através da junção da descendência de Sete e da descendência de Caim, vieram estar surgindo pessoas de renome? Isso não tem nenhum sentido, meus irmãos. Senão, hoje, quando um crente se casava com um incrédulo, também tinha que nascer esse choque biológico. Isso não existe, nós sabemos, somos conhecedores que isso não existe. Então isso é algo para ser pensado, é algo para ser doutrinado e algo para ser recebido e muito estudado. Mas como eu falo para os irmãos, é objeto de debate, tá bom? É objeto de debate, por não existir clareza. A Bíblia não trata com clareza a respeito quando esses anjos surgem. Então é objeto de debate. Aonde a Bíblia não trata com clareza, vai estar surgindo várias linhas teológicas com as suas ideologias, com as suas crenças e com a sua fé. Isto não é pecado, tá bom, meus irmãos? Então é algo muito interessante, mas trazendo aqui novamente aonde surgiu os gigantes, no ponto de vista bíblico que eu sigo, Gênesis capítulo de número 6. Vamos lá, eu não sei se vai dar tempo de responder esta outra pergunta. Deixa eu ver apenas que horas tem aqui, tá, meus irmãos? Sim, vamos lá, falta 5 minutos. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Grave isso aí, tá, meus irmãos? Não perca essa pergunta aí, muito menos a resposta. Vamos lá. Por que os seres humanos viviam tanto antigamente? E aí? Por que os seres humanos viviam tanto antigamente? Se nós trazermos para o contexto de Gênesis, até o capítulo de número 5, meus irmãos, nós vemos pessoas que viveram décadas, vamos lá, até mesmo de estrondar o ponto de vista humano. Hoje, nós enxergamos aqui, eu já vi pessoas falando e até mesmo trazendo o estudo, dizendo que a idade era contada de forma diferente, mas não. Nós não temos base bíblica para isso, até porque, se formos trazer para este ponto de vista bíblico, pessoas tiveram filho na idade qual não poderia, porque teve pessoas que tiveram filho bem novos, no ponto de vista, se for para contar esses anos como meses, da maneira que muitos acreditam. Mas vamos lá.
Vamos trazer aqui para o contexto. Porque os seres humanos viviam muito tempo. Em Gênesis capítulo 5, até capítulo 5, vai estar trazendo muitos homens que viveram estrondavelmente mais de 500 anos. E isso não é novidade para ninguém. Se nós trazermos para uma calculadora, nós iremos perceber que coisa que se passa pela Bíblia, que sem ninguém prestar atenção, nós vamos perceber que ele teve idade suficiente para conhecer até mesmo o seu neto Isaac, por mais que Abraão esperou 100 anos. E aí? Você já pode, depois não precisa de internet nem nada disso, tá? Só você ir lá na Bíblia e com o tempo, pegar um papel e uma caneta e começar a somar a quantidade de anos que Terá teve Abraão e que Abraão vai ter Isaac. Nós vamos entender também que Jacó, quando ele voltou de Pandarã, quando ele voltou de Harã, Isaac estava vivo ainda. E ele fugiu para lá com medo do seu pai morrer e ali o seu irmão o matar. Mas quando Jacó veio de lá ainda, da presença dos seus parentes em Harã, Isaac estava vivinho ainda. E quem enterrou Isaac foi Jacó e o seu irmão Esaú. E algo muito mais precioso, vamos lá. Vamos trazer para um homem que, de acordo com a Bíblia, foi um que viveu mais tempo no primórdio da humanidade, no princípio da humanidade, que foi Matusalém. Matusalém viveu, não me recordo agora qual a idade que ele vivenciou, mas foi o que mais viveu. Teve a sua idade muito avançada. Entenda bem isso aqui. E se você somar, pegar uma canetinha e calcular no seu papelzinho, você vai compreender que Matusalém, ele morreu no ano que caiu o dilúvio. E aí, você sabia dessa? Vai assim, seja curioso, tá bom? Seja curioso. Pegue tua Bíblia, esquece a internet, pega a tua Bíblia, uma folhazinha de papel e vai lá, tá bom? Começa a calcular, obviamente, você vai ter que crucificar aí alguns, não os dias e nem semanas, mas até mesmo alguns meses, uns 2 meses, 3 meses, para você calcular esses anos aqui, de todos esses que viveram até Gênesis capítulo de número 12, tá bom? Só para você ter uma noção básica, o quanto este povo vivia, porque nós vemos assim, vamos lá, Enoque teve filhos e filhas, e depois já aparece Enoque sendo transladado, ou sumindo, Deus o tomando para si. Depois vamos lá, vem Enos. Aí Enos teve filhos e filhas, aí depois já aparece que Enos morreu. Mas muitas vezes nós esquecemos que ele não morreu exatamente ali. Acabou-se a história dele biblicamente lá, mas ele continuou vivendo. Só para você ter um pingo de noção, o avô de Noé, o bisavô de Noé, conheceu Noé. Tanto que este povo vivia. Olha só, muitas vezes você fala, ué, e cadê os parentes de Noé na arca? Você vai ver que só tinha quem? Era só sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Mas Noé tinha parente vivo naquela época, e cadê eles? Essa é uma pergunta a ser questionada, né? Só Deus sabe responder. Mas é muito interessante. A pessoa vivia muitos e muitos anos. Como eu falei para você e repito, Matusalém, o homem que mais viveu, de acordo com a Bíblia, ele vai estar falecendo no ano que caiu o dilúvio sobre a terra. Mas, sinceramente, eu não sei falar para você se ele morreu pelo dilúvio, né? Obviamente, isso aí só Deus sabe responder. Ou morreu um pouco antes do dilúvio. Estamos indo para o nosso comercial. Logo mais, estamos retornando aí. Mande sua pergunta lá, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, estamos de volta. Vamos continuar aí com a colocação aí, ou com a pergunta de nossa amada irmã que nos fez aí a pergunta a respeito do povo bíblico que vivia bastante tempo na época do Gênesis. Vamos lá, meu irmão. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Por mais que na Bíblia não nos trata com clareza a real maneira porque eles viviam tanto tempo, existe algumas linhas teológicas, digamos assim.
Comentei para os irmãos, agora a Matusalém viveu bastante anos, se eu não me engano 969, se eu não estou enganado, a idade que ele viveu. Adão, quando a sua cronologia começou a contar, não é isso? 930 e muitos outros viveram bastante tempo. Então isso é algo muito interessante, mas como que eles conseguiam viver tanto tempo assim? A realidade, isso é uma pergunta que apenas o Senhor pode nos responder, mas existe algumas linhas de crença, algumas linhas teológicas, algumas ideologias que apontam para uma explicação e para outra. Uma das explicações, por exemplo, os irmãos estarem envolvidos no assunto, vai estar nos dando ou tentando dar uma solução através dos firmamentos de água. Vamos lá, para os irmãos entenderem melhor. Se eu não me engano, o capítulo de número 1 ainda vai estar nos falando um pouco a respeito dos firmamentos de água. E esse firmamento ficava uma grande concentração de água, como se fosse uma parede de água, digamos assim. E de acordo com alguns estudiosos, vão estar dizendo que por não chover na terra, essas paredes de águas nunca tinham sido rompidas. Entenda bem isso aqui. Essas paredes de águas nunca tinham sido rompidas. Até porque a Bíblia fala que vinha um vapor, a água subia da terra para regar, tá bom? Então, de acordo com muitos, por entender que as paredes até o dilúvio nunca tinha sido rompida, então ali ficava tipo uma película de proteção para a humanidade. Olha só que coisa interessante. Eu não estou falando que seja real, estou falando que existe essa doutrina, tá, meus irmãos? E essas paredes, esses firmamentos, impedia da radiação descer e prejudicar a raça humana, tá bom? Descer a radiação está trazendo alguns tipos de enfermidade prejudicial à saúde, algumas coisas para estar, digamos assim, diminuindo o tempo de vida útil da humanidade, vamos dizer desta maneira. E muitos vão estar dizendo que quando aconteceu o dilúvio, quando a Bíblia fala que abriu-se a fonte do grande abismo, e veio água de baixo, veio água de cima, e eles acreditam, o povo que tem esse ponto de vista, não estou dizendo que eu tenho, tá? Estou falando que existe. Acreditam que no dilúvio essas paredes foram rompidas. E por essas paredes serem rompidas, acabou a película protetora. A película protetora parou de existir, estão entendendo? E quando esta película protetora parou de existir, então a radiação começou a entrar. Eu espero que os irmãos estejam entendendo isso que eu estou falando. A radiação, ela começou a entrar. E quando a radiação começou a entrar, juntamente com essa radiação, começou a entrar coisas prejudiciais para a raça humana. Entenda bem isso aqui. Começou a entrar coisas prejudiciais para a raça humana. E o povo que tem basicamente esse ponto de vista, eles acreditam que aí está a explicação, o porquê de depois do dilúvio a idade vir decaindo. E enxergamos que depois do dilúvio poucas pessoas vão estar vivendo 600, 700, 800 anos, e se é que vão existir ainda pessoas com esta idade que vai nascer após o dilúvio. Aí muitas pessoas acreditam que a explicação está basicamente nisso aí, por esta película protetora ter sido rompida. E quando ela foi rompida no dilúvio, os fundamentos, não é? As águas dos fundamentos desceram, e esta película protetora veio também em forma de água. E a partir desta água do dilúvio descer e encher-se a terra,
este tipo de efeito estufa, estão entendendo? A estufa, como se nós vivêssemos dentro de uma estufa, acabou-se. Como acabou a película protetora, começou a entrar as radiações. E quando entrou as radiações, aí o pessoal fala que, os que acreditam nessa doutrina, falam que o tempo de vida da humanidade veio cada dia mais decaindo, até chegar já na época de, digamos assim, de Josué, que vão estar vivendo no máximo ali uns 110 anos, nem 120 anos estão chegando mais. Isso já é mais comum para os nossos dias, né? Isso já é mais comum para os nossos dias porque dificilmente nós vemos uma pessoa que chegou a 120 anos. Você conhece? Eu não conheço nenhuma pessoa que chegou a 120 anos. Já vimos, e eu conheço como minha avó, passa dos 100 anos de idade, mas 120 anos já é muito exagero, né? Então isso é algo para nós refletirmos um pouco. Mas por outro lado também existe outros tipos de doutrina. E acredito que umas também das mais razoáveis, obviamente não tem como nós comentarmos aqui tudo, mas acredito que uma das mais razoáveis seria por o povo que está vivendo na época antediluviana está bem próximo dos nossos progenitores, está bem próximo dos progenitores da humanidade, digamos assim. Entenderam, meus irmãos? Está bem próximo dos progenitores da humanidade. E por estar bem próximo dos progenitores da humanidade, ainda tinha uma certa essência do seu estado original. Tem uma certa essência do estado original e por isso a sua idade tinha uma certa influência de estar indo um pouco mais longe. Passando-se os tempos, por ser aumentado ou distanciado bastante essa descendência dos progenitores, então o DNA propriamente dito, a substância original, a certa criação que o Senhor fez ali com aquela perfeição, com aquela genuicidade, tá bom, meus irmãos? Depois de um tempo veio perdendo, e essa é outra explicação. E é muito interessante, né? Basicamente não tem como nós comentarmos tudo, mas espero que seja de bastante relevância e crescimento para a vida dos irmãos. Eu trouxe outras perguntas aqui que os irmãos nos fizeram, nos questionaram. Eu até tenho no caderninho para mim não esquecer de nenhuma, tá? E se os irmãos tiverem dúvida, os irmãos podem mandar aqui no comentário, tá bom, meus irmãos? Então, no número da rádio, tá bom? Que nós iremos tentar responder, ou fazer de tudo para estar respondendo aí, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. A próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Por que no Novo Testamento? Olha só que outra pergunta interessante. Por que no Novo Testamento não fala mais sobre gigantes? Isso é uma realidade, né, meus irmãos? Nós percebemos que no Antigo Testamento é muito falado a respeito de gigantes. Muito não vou falar que é muito, mas é bastante falado de uma maneira mais a respeito de guerra e de luta. E aí está a explicação. Nós vemos, por exemplo, a expressão gigante, quando os israelitas, ou ainda hebreus, né? Eu vou já te explicar a respeito disso aí. Ou ainda hebreus vão estar indo ou levando espiões para estar examinando a terra, e eles vão estar dizendo, se eu não estou enganado, está em Números, capítulo de número 13, isso que eu estou falando para vocês, Números, capítulo de número 13. E eles vão estar enxergando pessoas de grande estaturas, a qual a Bíblia vai estar nomeando como gigantes, né? Ali, ou filho de Anak, se eu não estou enganado, tá bom? Depois você vai lá e examina lá esse texto que estou passando para vocês. Números, capítulo de número 13, tá bom? E a respeito de batalha, e mais outras passagens também, como a tão conhecida Davi e Golias, né? E não somente para por aí, mas até mesmo vai estar nos dizendo que outras pessoas, até mesmo da família de Davi, vai estar matando o gigante, como um gigante que tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. No caso tinha 24 dedos. E foram também mortos.
Então vamos lá. Na Bíblia tem várias passagens, não vou falar que tem muitas, mas tem umas variadas passagens a respeito de gigantes. E no Novo Testamento nós percebemos que não tem nenhuma referência a respeito de gigantes, não que eu conheça, tá, meus irmãos? Não que eu conheça. Mas vamos lá. O que é interessante é que gigante não é como na mitologia de que muitos acreditam, de pessoas ou de seres com 20, 30, 40, até mesmo 50 metros de altura. Tamanho exageradíssimo, digamos assim. Mas percebemos que, vamos lá, pessoas que levou o seu nome de gigante, como Golias. Percebemos que ele não tinha 3 metros de altura, mas ele era denominado gigante pela sua estatura, meus irmãos. Imagina um homem com 2,90 m. Um homem com 2,90 m do nosso lado, que temos basicamente 1,76 m, 1,80 m. Nós ficamos quase na metade desse rapaz que tem quase 3 metros de altura. Então, entenda bem. Nós percebemos que no Novo Testamento cessou-se um pouco de falar. Mas isso não quer dizer que este povo com grande estatura parou de existir. Por exemplo, até mesmo um tempo desse atrás, eu vi na internet um vídeo no YouTube, se eu não estou enganado, foi no Facebook, foi em alguma rede social, de pessoas grandes, propriamente grandes para o nosso tamanho, pessoas com 2,50 m, pessoas no livro dos recordes, né? Pessoas com grande estatura. O maior tinha falecido há um certo tempo atrás, mas até hoje tem pessoas muito grandes. Então não quer dizer que eles pararam de existir, mas obviamente o Novo Testamento parou de trazer história de pessoas de um certo tamanho, a qual a Bíblia vai estar nomeando como gigantes. Esqueci outro detalhe, tá, meus irmãos? A respeito da onde surgiram os gigantes, muitos também trazem, isso é uma doutrina muito conhecida também, a respeito de falhas biológicas, tá? E nasceram pessoas, a um certo ponto, gigantes, por causa de falhas biológicas. Eu esqueci lá naquele ponto. Mas vamos lá. O que é interessante é o porquê que não aparece no Novo Testamento. Eu vou explicar, ou tentar explicar com as minhas palavras. No Antigo Testamento, esses homens aparecem, entenda bem isso aqui, mais com um sentido de guerra, ou de batalha, ou de herói da sua terra, do que, obviamente, a Bíblia não se preocupa de falar. Tinha um certo gigante sei lá, na Filístia, na terra de Gade. Não se preocupa. Ela se preocupou para trazer a história de Golias, porque Golias era o gigante que estava afrontando o povo de Israel. Então, Golias não vai estar entrando na narrativa bíblica só porque ele é um gigante, não. Ele entrou na narrativa bíblica porque ele tinha ali, ou estava designado ali, com um propósito. E para entender o que estava acontecendo na passagem bíblica, teve que ser colocado a expressão de Golias, ou do gigante. Outras passagens também, como de Números capítulo 13, se eu não estou enganado, depois os irmãos conferem lá, quando os espiões foram mandados para espiar a terra, a qual apenas Josué e Caleb trouxe boas notícias. Percebemos que eles vão estar enxergando ali, eles vão estar falando, na verdade, a terra é boa mesmo, a terra é boa. Mas existem pessoas de grande estatura, os filhos de Anak estão lá. E eles nos enxergam nos seus olhos como um gafanhoto, ou nós nos enxergamos aos seus olhos como gafanhotos. Então percebemos que até esses filhos de Anak que vão entrar na narrativa bíblica, eles não estão entrando simplesmente porque eles são filhos de Anak, mas sim para entender o contexto ou o temor dos espiões israelitas, ou até então hebreus, que estava fazendo parte ali da comitiva de espiões. Então, vamos lá. Por que então que não aparece no Novo Testamento?
Não quero dizer que não existia, tá, meus irmãos? Pessoas grandes no Novo Testamento, obviamente existia. Mas só que a narrativa bíblica não trouxe nenhum texto a respeito de gigante, porque não era, digamos assim, não era propriamente necessário colocar para uma certa explicação. O Antigo Testamento foi colocado não porque ele era apenas um gigante, mas todavia porque era essencial colocar eles lá para entender o contexto da batalha, que ou a maioria das vezes que foram colocados a respeito de gigantes foi para entender-se a batalha a qual ele estava vivenciando. Propriamente esta explicação. Por que não aparece lá? Porque não foi necessário colocar nenhuma passagem com gigantes ou pessoas de grande estatura para se entender a narrativa bíblica do Novo Testamento. Espero que tenha sido ou tenha tido uma excelente explicação, que os irmãos vêm estar aí questionando, dando seu ponto de vista, enviando a sua dúvida, tá bom? E nós iremos aqui, ainda tem mais algumas dúvidas para respondermos, ou propriamente, vamos lá. Essa aqui também é outra dúvida, ou digamos assim, uma colocação bastante importante a respeito do calendário judeu. O calendário judeu, ele é diferente do nosso calendário, olha só. O calendário judeu é diferente do nosso calendário, e também um ano. Em que anos que os judeus estão? Vamos lá. Isso aqui é algo muito interessante, meus irmãos, porque na realidade é mesmo. O calendário judeu, ele é diferente do nosso calendário. Eles têm o seu calendário, se eu não estou enganado, o nome é lunisolar. Eles têm esse calendário já, vamos lá, há 3 milênios, basicamente. E esse calendário vem estar de acordo com a sua crença, a sua fé, vem estar contando desde os primeiros pais da humanidade, Adão e Eva, até o ano que nós estamos vivendo hoje, tá, meus irmãos? E se eu não estou enganado, o calendário dele vai estar arredondando aí quase 6.000 anos, tá? Basicamente em 5.870 e alguma coisa, tá? 5.871, 2, 3, basicamente isso aí, tá? Depois eu vou tentar trazer com mais propriedade aqui a respeito do ano certinho, tá, meus irmãos? Basicamente isso. Nós entendemos que hoje, em especial, alguns cientistas, e até mesmo, vamos digamos assim, os cientistas evolucionistas, né, meus irmãos? Eles acreditam que o universo tem, vamos lá, os seus bilhões ou até mesmo trilhões de anos. E eu já vi mesmo até muitos cristãos defendendo esta doutrina, sem entender que a maioria das pessoas que acreditam nisso são, não estou falando todos, tá, meus irmãos, mas a grande maioria tem a base de defender um pouco da evolução, por mais que não em sentido geral, mas nem que seja uma pequena parte. A evolução do universo, a evolução de uma estrela, a evolução de alguma coisa. A maioria das que acredita no universo na raça humana, com os seus bilhões ou trilhões de anos, o planeta com seus bilhões e trilhões de anos, são os que acreditam na evolução. Novamente eu repito, não estou falando que todos que acreditam nesse período de ano, não estou falando que todos acreditam na evolução, mas uma grande massa acreditam na evolução. Os que acreditam também nesta quantidade de anos. Mas basicamente o calendário lunisolar, se eu não estou enganado, logo mais eu vou trazer com mais propriedade quando voltarmos do próximo da próxima propaganda, tá, meus irmãos? Vou trazer com mais propriedade aí. Isso é algo muito interessante porque nós temos
neste calendário uma certa narrativa bíblica para entender os fatos e as passagens bíblicas. Por mais eu falo e repito, a cronologia não é 100% certa. Vou repetir, a cronologia não é 100% exata. Muitos são baseados em artefatos, são baseados, digamos assim, um arqueólogo escavou certa peça, encontrou e ali vai estar tentando trazer uma cronologia daquela existência daquele material, e vamos estar, não estou falando que todas, mas a grande maioria das evidências são baseadas em descobertas arqueológicas. Então isso é muito importante, mas querendo ou não, isto nos dá uma base para entendermos um pouco a respeito do tempo e época que nós vivemos e o tempo e época que passou-se para trás. Então isto é algo muito maravilhoso. Então os judeus, eles têm, digamos assim, os judeus, a grande maioria ou a grande massa, não acredita em Jesus como o Cristo, né, meus irmãos? Tem uma pequena minoria que acredita, tá? Não vou falar que todos não acreditam, porque tem basicamente uns 2 a 3, 4% que se denomina cristãos, que acredita, mas eles não acreditam, por isso eles não têm a mesma separação do nosso calendário antes de Cristo ou depois de Cristo, porque para eles o grande Messias não veio ainda e eles estão esperando este Messias. E por isso eles têm levado o seu calendário adiante. Há mais de 3 milênios de anos que eles têm levado esse calendário. E cada dia, ou cada festa de aniversário, cada casamento, vamos lá, cada evento é cronogrado ou planejado dentro deste calendário, a qual eles acreditam que é o real calendário ou real quantidade de anos da humanidade, desde os progenitores, Adão e Eva, até o ano que nós estamos vivendo. Se eu não estou enganado, eu vou trazer aqui com mais clareza, mas se eu não estou enganado, é 5.872 anos. 5.872 anos. Vou repetir, 5.872 anos. Eu vou confirmar e logo na próxima etapa eu trago para vocês aí, tá? Mas é algo muito importante. Vamos lá. Vamos tentar responder também essa outra pergunta antes de nós entrarmos no comercial. Vamos lá. E esta pergunta é muito interessante também. Qual a diferença entre o judeu, entre o hebreu e o israelita? Meus irmãos, muitas pessoas na narrativa bíblica não conseguem entender que existe uma certa separação, uma certa denominação, existe uma certa, digamos assim, um certo modo de se pronunciar a cada etapa ou a cada classe do povo que está vivenciando. Por exemplo, você sabia que nem todo israelita é judeu? Nem todo israelita ele é judeu. Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante que me fizeram. Isso é muito vivo. Nem todo israelita é judeu. E para nós entendermos isso, nós temos que trazer para a luz das Escrituras. Para nós entendermos isso, nós temos que trazer para a luz das Escrituras. E isto é algo muito complexo, mas também é muito interessante. Vamos lá. O nome Hebreus, por exemplo. O nome hebreu significa da além do rio. Para lá do rio. Da além, da quem? Da além é o que fica para lá do rio. Da quem? Para cá do rio. Então, o nome hebreu, da além do rio, tá bom? Entenda bem.
as perguntas aqui do caderninho já acabou, tá? Manda para mim a sua pergunta aí, tá bom? Isso é algo muito interessante porque os hebreus, eles são conhecidos como hebreus antes de estar adentrando em Canaã. Vamos lá, mesmo. Esse povo da além do rio, ele é conhecido, vamos dizer assim, no Egito, ou pro lado de trás do rio. Lá atrás do rio, eles são conhecidos como hebreu, o povo da além do rio, pessoas que são da além, depois do rio. Então eles são conhecidos como hebreus. Eles são conhecidos como hebreus neste período. Agora, quando eles adentram ou possui ali a terra da herança, da promessa, a terra das peregrinações dos seus pais, quando ele possui, ali acaba o contexto, digamos assim, de hebreus. Agora eles são israelitas, tá bom? Agora eles têm uma terra. Agora eles não são mais estrangeiros peregrinando no deserto. Agora, neste período em diante, todos vão ser conhecidos como israelita. Todos vão ser conhecidos como israelita. Antes de adentrar, hebreus. Antes de adentrar, o povo da além do rio era conhecido como hebreus. Vamos lá, estrangeiros. Aqueles que não, muitos também separam também esse contexto de hebreus para a descendência de Heber, né, meus irmãos, de Heber. Mas vamos lá, trazer pela a clareza teológica a qual eu sigo. Então vamos lá. Como ou a que ponto este povo eles são separados para judeus? Como ou em que ponto da sua trajetória que eles chegam a ser o tal dos judeus? Isso é algo muito interessante. Vamos lá. A Bíblia fala que existiu o primeiro exílio. O primeiro exílio foi propriamente no reino conhecido como Reino Norte. Por que o Reino Norte? Porque na época de Roboão e Jeroboão, Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, ele foi, digamos assim, o que ficou com a parte norte de Israel. E Roboão, filho de Salomão, ficou com a parte sul. A parte sul é conhecido como Judá, digamos assim. A parte sul é conhecido como Judá. A parte norte é conhecido como Israel. Judá vai ter a sua capital, Jerusalém. Israel vai ter a sua capital, Samaria. Vamos lá, meus irmãos, entenda bem isso aqui. Quando o reino ele é rompido e vira os reinos por si agora dois, quando o reino é rompido, agora fica dois reinos, a casa do norte e a do sul. No norte, o conhecido Israel. No sul, o conhecido Judá. Então, o povo que é israelita é o povo de toda a terra. Mas quando eu falo que nem todo israelita é judeu, isso é notório. Porque os judeus são aqueles que nascem na parte sul. Aqueles que nascem em Judá, no território conhecido como Judá. Eles são os judeus. Então, entenda bem isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Isso aqui é algo muito interessante, que muitas vezes os irmãos não têm essa curiosidade para descobrir. Os judeus são aqueles que habitam na parte sul, os tão conhecidos judeus, né? E os israelitas são aqueles que têm capital Samaria. Por isso que você vai entenda bem isso aqui. No Novo Testamento, você vai entender que existia uma certa separação entre os judeus e os samaritanos. Os judeus, aqueles que ficavam na parte sul. Os samaritanos, os que ficavam na parte norte. Quando foi o exilado à parte norte, foi levado cativo
pelo reino que os exilou, se eu não me engano foi a Síria, ou a Síria, um dos dois, tá, meus irmãos? Depois eu vou confirmar lá e passar para os irmãos certinho. Mas olha só que interessante, foram levados cativo, e aquele que o sitiou, digamos assim, ou aqueles que os derrotaram, sitiaram Samaria com povos estrangeiros. Então, em Samaria, não ficou agora a nação, digamos assim, pura no DNA israelita, estão entendendo? Mas um povo mestiço, um povo misturado, um povo que não tinha propriamente apenas a linhagem de Abraão, mas um povo misturado, samaritano, povo misturado. Entenda bem isso aqui. Quando foram levados, o Reino Norte, capital, Samaria, foram misturados. E quando eles foram misturados, aí propriamente, digamos assim, eles não tinham a pureza no ponto de vista judeu, tá? Não tinha aquela pureza, meus irmãos, de judeus, por ser um povo mestiço agora. Pessoas que vieram de outras nações, coabitaram com os judeus, ou até mesmo judias, digamos assim, e começaram uma nova linhagem. Então, aí veio estar surgindo um certo preconceito dos judeus. O preconceito foi tão grande que vai se estender até mesmo no Novo Testamento, na Nova Aliança. Vai estar trazendo este contexto de separação, vem estar trazendo este contexto de ruptura, de aliança amigável entre um e outro. Bem dizer, foram separados da casa de Israel pelas ações que os judeus tinham para os samaritanos, sem entender que aquele povo também, nem que fosse um pouco, tinha também uma parte da descendência de Abraão. Por mais que fosse agora um povo, digamos assim, mestiço, um povo misturado, mas todavia eles tinham ainda uma parte da descendência de Abraão. Então isso é algo muito interessante, e assim vem estar acontecendo esta certa separação entre judeu, entre hebreus e entre israelita. Então vamos lá. Hebreus, antes de assumir a terra prometida, porque depois que assume a terra prometida, ele agora são os tão conhecidos israelitas. E logo após tudo isso, eles são parte sul, judeus, e parte norte, eles são o Israel, capital Samaria. Apenas uma curiosidade que muitas vezes nós não raciocinamos neste certo ponto. Quando nós falamos a respeito do casa de Judá, nós temos que entender que em Judá não ficou apenas a tribo de Judá. O território sul não ficou apenas a tribo de Judá. Olha só, no território sul ficou, não sei se todo irmão tem conhecimento disso, ficou a tribo de Benjamim. Por quê? Porque Jerusalém fica dentro de Benjamim. E como Jerusalém continuou dentro do território de Judá, então Benjamim também ficou lá dentro. Benjamim ficou lá dentro. Então já são duas tribos, Judá e Benjamim. Por mais que Benjamim era apenas uma pequena porção, mas todavia eles estavam lá dentro. E o que é mais interessante em tudo isso é que não ficou apenas Judá e Benjamim, ficou mais uma tribo. A tribo, não estou falando em pedaço de terra, mas a tribo aqui eu estou falando os de herança. Só que essa herança é uma herança sacerdotal. Só é necessário um pouco de raciocínio. E o raciocínio é simples. O raciocínio é: quem foi que ficou designado para estar tomando de conta da casa do Senhor?
A resposta é clara, né, meus irmãos? A tribo de Levi. E se a tribo de Levi ficou designado e a casa do Senhor ficou dentro do território de Judá, que pertencia a Benjamim, então a tribo de Levi ficou também lá dentro. Então entenda bem, ficou 3 tribos: a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi, assumindo ou continuando a sua linhagem sacerdotal, o seu cuidado com a casa de Deus, o seu cuidado com a casa do Senhor. Isso é muito interessante. Se nós viermos estar esmiuçando, tem bastante assunto para nós tocarmos, mas nós iremos entrar no comercial e logo mais estaremos retornando em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Meus irmãos, estamos de volta e eu já quero trazer para você um anúncio muito importante que eu esqueci de estar comunicando aos irmãos bem no início da nossa programação. Este sábado que se passou, nós realizamos uma cruzada muito maravilhosa ali no bairro da Piracema. Quem estava lá, eu tenho certeza que saiu regozijante, porque a presença do Senhor é marcante, ou foi marcante naquele lugar, tá, meus irmãos? Algo maravilhoso mesmo. Os irmãos, desde já, agradeço bastante. Vocês cooperaram conosco ali e senti bastante a graça de Deus. Ministramos ali para vidas. A nossa cruzada é cruzada evangelística, cruzada para estar anunciando a palavra do Senhor. Estiveram alguns amigos conosco lá, trazendo palavra, trazendo louvores, e eu creio que o Senhor achou guaritas em corações naquele lugar. E agora, dia 18 do próximo mês, dia 18 do mês de junho, nós iremos realizar outra cruzada, só que ali no bairro do Lagomar. Vai ser ali na frente da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Desperta-me para a Alma. Se você não conhece ainda a nossa igreja, fica localizada ali na Avenida W16, no Lagomar. Vai ficar bem na frente lá da igreja. É um evento na rua, tá, meus irmãos? É algo maravilhoso. O número lá é 52, W16 52 Lagomar. Fica entre a Quissamã e a W5. Para quem é daqui de Macaé, entende o que eu estou falando. Ou então, você que é de fora, fica lá entre a W1 e a W5. Você vai estar entrando na 16 lá e indo direto. O nosso evento vai ser na rua, ao ar livre. Vamos colocar, ou colocamos, né, caixa de som. Aí tem aqueles irmãos maravilhosos que tocam aqueles instrumentos que é uma bênção em nossa vida, e vamos deixar ser atalaia de Deus em nome de Jesus neste mundo. Amanhã também estaremos aqui no centro de nossa cidade, entregando também aquele tão amoroso alimento para os nossos moradores de rua. Temos aí também sido instrumento de Deus na vida destes nossos irmãos. E com bastante alegria, eu te convido para você fazer parte dessa obra juntamente conosco. Eu desde já quero agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram lá, entregando ali uma roupa, entregando alguma coisa. Meus irmãos, eu agradeço bastante, e graças ao nosso bom Deus e também a todos os corações missionários que Ele impulsionou a estar abençoando esta obra. Muito obrigado. Por enquanto nós não estamos recebendo mais nada, porque o Senhor usou tantas pessoas que o nosso estoque de roupa, Andredon, essas coisas, foi lá em cima para a glória de Deus. Então demos uma pausa de receber contribuição a respeito de roupa, essas coisas, Andredon, porque graças a Deus o Senhor abençoou a
tua vida para estar abençoando a nossa, para abençoarmos os nossos irmãos moradores de rua. Obrigado mesmo de coração. E estamos aí vivos nesta obra, porque o Senhor tem nos despertado para estar fazendo mais. Então, desde já eu te agradeço e também eu te convido para o nosso evento, a nossa cruzada tão maravilhosa também. Desde já nós estamos aí em espírito de oração, meus irmãos. Tudo é feito embaixo de oração, tá bom? Antes de sairmos para a rua, a nossa equipe está de joelho dobrado, a nossa equipe está em consagração. Antes de iniciar a cruzada, a nossa equipe está nas ruas evangelizando. E assim tentamos atrair a presença de Deus para a vida dos ouvintes, através da sua palavra, que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E isto é algo maravilhoso. Então, dia 18, marque na tua agenda. Se você é do bairro Lagomar, se você é da cidade de Macaé, venha estar juntamente conosco ali no dia 18, vai ser um dia de sábado, vai ser às 5 horas da tarde, tá, meus irmãos? A nossa última foi realizada a partir das 19 horas, mas está muito frio e as nossas crianças ali, a pessoa de menos idade também sofre bastante. Então, para ficar bom para todos, vamos estar realizando às 5 horas da tarde. Vai estar se iniciando a nossa cruzada evangelística. Conto com a sua presença. Marque na sua agenda dia 18 de junho de 2022. Você é o meu convidado. Vai lá, marque aí na tua igreja, junta uma caravana e vai ali cooperar conosco, ser instrumento de Deus. O que é interessante é que quando nós estamos realizando a cruzada, uns irmãos já ficam com o folhetinho na mão. Por nossa cruzada ser na rua, tem muito isso. Os irmãos já ficam com o folhetinho na mão, evangelizando aqueles que estão passando por ali. E eu me alegro, meus irmãos, eu me alegro de maneira muito regozijante por estar vendo o Senhor abrindo o coração de pessoas para fazer mais. E o que é interessante é que não fizeram isso apenas os irmãos da nossa igreja, tá bom? Os irmãos que foram cooperar conosco, por estar vendo o irmão da nossa igreja fazendo isso, foi lá também, pegou o folhetinho sem carimbo, tá, meus irmãos? A nossa obra é para o Senhor, sem carimbo. Pegou o folhetinho e foi evangelizar também, entregando os que foram lá cooperar conosco. Chegou pessoas unicamente, olha, eu vi aqui essa foto aqui, dessa cruzada, vai ser aqui, vai ser aqui. E assim, meus irmãos, os irmãos foram cooperar conosco e eu agradeço bastante a Deus. E você é o meu convidado para estar cooperando também juntamente conosco ali no dia 18 de junho de 2022 às 17 horas da tarde, tá, meus irmãos? Que o Senhor vem estar nos abençoando e vem estar nos capacitando para fazer um pouco mais. Outra curiosidade bíblica, tá, meus irmãos? Que é algo que era para me ter falado no bloco anterior, mas eu não me recordei, estou me recordando agora. Apenas isso, a Bíblia ele é um livro muito maravilhoso, né, meus irmãos? A Bíblia ele é um livro muito extraordinário, digamos assim. Se você parar um pouquinho para raciocinar e para pesquisar, tudo isso é através de pesquisa que você obtém um certo conhecimento em certos assuntos, tá bom? E a Bíblia vai estar sendo o primeiro livro, né, meus irmãos, a ser publicado, entenda bem. A Bíblia é o primeiro livro a ser publicado, tá, meus irmãos? Não estou falando. Obviamente tiveram os livros mais antigos que foram escritos a mãos, tá? Escrito a mãos, desenhado em pedras e nessas outras coisas, tá? Um certo tipo de comunicação, mas publicado foi a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado. Eu não me recordo agora o nome do rapaz, mas se eu não estou enganado, o sobrenome dele é Zuckerberg, tá, meus irmãos? O sobrenome dele, se eu não estou enganado, tá bom? Isso é algo muito maravilhoso. E dentro destas sagradas escrituras traz alguns ensinamentos. E uma dos questionamentos que eu vejo muito crente estar com dúvida é a respeito da expressão a qual Jesus diz que aquele que se chama... Meus irmãos, eu até essa semana que se passou, se eu não me engano, anterior, eu vi essa certa confusão.
um irmão chama o outro de, se eu usar a expressão aqui, se eu não me engano, foi de louco ou foi de doido. Aí o outro rapaz respondeu: aquele que chama o seu irmão de doido é réu do fogo do inferno, usando a expressão bíblica. Mas vamos lá. Será que a Bíblia está falando isso mesmo? Ou será que a Bíblia está trazendo apenas para a expressão da palavra doido? E aí, o que é que vocês acham, meus irmãos? Essa curiosidade é uma curiosidade muito interessante. E deixa eu trazer aqui um pouco para o nosso raciocínio. É muito interessante que não tem como nós trazermos o texto sem o contexto de todas as coisas ou de toda a escritura. E se você trazer para o contexto ali, deixa eu só entrar na live aqui que por um instante eu saí, tá bom, meus irmãos? Deixa eu só entrar aqui na live rapidamente. E o que é muito interessante é que o contexto ali vai estar apontando para um assunto muito interessante. E vamos lá. Se nós pegarmos apenas o versículo em isolado, nós vamos estar trazendo para um contexto condenativo que, na realidade, se for contar, qual de nós vai escapar? Porque quem foi de nós que nunca chamou o nosso próximo de doido, até mesmo que seja por uma brincadeira mesmo? Ah, fulano de tal, ele é louco, ele é uma maneira de expressão. Mas o que a Bíblia está falando realmente ali? A Bíblia está trazendo mais para um contexto de coração. Vamos lá. A maneira em que a pessoa vai ser chamada de louca ali ou de doida não é apenas por uma expressão de palavra, mas sim pelo comportamento condenativo. Se você parar para ler lá, meditar com bastante atenção, nós temos que ler o texto e ler o contexto, apresentar o contexto de todas as coisas. Nós temos que entender que aquela palavra direcionada aos fariseus, direcionada ao público, digamos assim, alfa de Cristo da época, vai estar sendo questionada e vai ter 3 condenações ali específicas. E uma delas é aquela que chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Entenda bem aqui, o chamar o irmão de louco não é apenas uma palavra, falar fulano de tal é louco, não. Isso é basicamente uma condenação que surge primeiro no coração. Uma condenação maldosa, um tipo, digamos assim, de julgamento, de preconceito. E obviamente, né, meus irmãos, uma pessoa quando chega a ter uma condenação para o próximo, obviamente uma pessoa dessa, como fala as Sagradas Escrituras, não é mais observador da lei, mas sim é juiz. E não existe juiz, só existe um juiz. E este é o nosso Senhor. Então a expressão ali não é a palavra, mas sim o contexto de tudo aquilo que está acontecendo. Se tu chamou o teu irmão de louco com um intuito de, digamos assim, de estar o condenando a falta de juízo ou trazendo uma certa condenação para a sua vida por causa de inimizade que você teve, isso sim, você tem que tomar cuidado, tem que se arrepender e pedir o perdão. Mas apenas uma brincadeira, digamos assim, isso não é taxativo como condenação, tá, meus irmãos? Senão uma pessoa vai colocar tudo na balança e achar que tudo tem o mesmo peso e a mesma medida, mas não é basicamente desta maneira que se expressa. E outra curiosidade muito interessante, já vamos estar entrando na etapa final, tá, meus irmãos? Mas olha só que coisa interessante, eu já vi muitas pessoas, e já vi isso até em desenhos e filme gospel, quando vai estar trazendo a figura de João Batista. A Bíblia fala, e é muito clara quando fala que João Batista se alimentava com 2 coisas no deserto. Entenda bem isso aqui, que é algo interessante. E era gafanhotos e mel silvestre. Aí nós paramos um pouco para, sei lá, eu tenho uma filha que ela gosta muito de assistir esses desenhos bíblicos, e um dos desenhos é um desenho muito interessante, é Superbook o nome dele, e minha filha gosta de assistir. E em um certo episódio vai estar separando um pouco da história de João Batista. Olha só que curiosidade muito interessante. E vai estar mostrando João Batista comendo gafanhotos e mel silvestre. Aí vai estar pegando o favo de mel como se fosse uma abelha, e o gafanhoto, aquele insetozinho, e está se alimentando ou ingerindo
esses dois alimentos. Mas o que poucas pessoas sabem, meus irmãos, olha que curiosidade importante, é que o gafanhoto que João Batista se alimentava, não é o nosso gafanhoto aqui que nós entendemos como gafanhoto. Se você parar um pouquinho para pesquisar e se aprofundar no que é o gafanhoto, você vai entender que o gafanhoto é uma fruta. O gafanhoto é uma frutazinha que dá em um pé. Agora eu não me recordo o nome do pé, mas você vai entender isso. O gafanhoto não é o animalzinho. O gafanhoto é uma certa fruta que João Batista pegava e se alimentava. E o mel silvestre não é o mel de abelha. O mel silvestre não é o mel de abelha. Provavelmente o mel silvestre é o mel de tâmara, tá, meus irmãos? Que dá no deserto. E por isso João Batista habitava no deserto e se alimentava com esse mel silvestre e com esses gafanhotos. Que não se engane, não é aquele inseto gafanhoto, mas sim uma fruta, a qual João Batista se alimentava. Temos muitas curiosidades bíblicas para passar para os irmãos. Nossa missão aqui é estar esclarecendo a tua fé e esclarecendo aquilo que você acredita. E com bastante animação, nós estamos aqui para te anunciar apenas o que a Bíblia nos traz como sua revelação mais magnífica, genuína. Não saímos da Bíblia e nem o acrescentamos nada, mas entendemos que muitas coisas, no meu ponto de vista até um pouco simples, têm mexido muito com a cabeça dos irmãos, de alguns, né, digamos assim, e não têm entendido com bastante clareza o que a palavra do Senhor está nos passando ali no presente momento. E isso é algo muito importante, tá, meus irmãos? Então, entenda, e se você tem dúvida, mande para cá. O programa Mensageiro da Verdade, através da minha pessoa, apresentador, o pastor Adaelso Gomes. Eu estou aqui para tirar as tuas dúvidas, esclarecer aquilo que você acredita. Um instrumento de Deus para estar trazendo na luz das Sagradas Escrituras aquilo que você acredita ou naquilo que você acha até mesmo um pouco estranho. E eu trago para você isso através de debates, através de ensinos e através dos nossos convidados que muitas vezes estão aqui. E próxima semana vou estar recebendo um amigo aqui, tá, meus irmãos? Fique ligadinho conosco para estar falando um pouco a respeito do cristão e as redes sociais. E aí? Marque aí na sua agenda a partir das 18 horas, na próxima sexta-feira, cristãos e as redes sociais. E o que é o metaverso? O que é, meus irmãos? É algo muito significativo, né, meus irmãos? A rede social na vida do crente. Na verdade, vocês estão me acompanhando agora aí pelas redes sociais, como YouTube, vamos lá, Facebook e outras coisas também. E nas páginas dos Facebook, muitas páginas a qual a rádio se expande. Mas é muito interessante. Mas até que ponto isso tem que influenciar o cristão? Até que ponto, meus irmãos, até um tempo atrás, a pessoa está vendo uma televisão era algo bastante condenativo. Mas só que hoje a liberdade se aumentou. E por a liberdade ter se aumentado, muitos têm vivido em um mundo desenfreado. Hoje meus irmãos, hoje tem muitas coisas que até mesmo há uns 10, 15 anos atrás não existia. Trazemos aí, por exemplo, para hoje, muitos estão evangelizando através do TikTok, né, meus irmãos? É algo que, na realidade, eu nunca nem vi, não conheço. Eu só conheço assim de ouvir falar. Mas isso é algo muito interessante. Mas até em que ponto o cristão tem que se influenciar ou se deixar ser influenciado? Hoje, o assunto da vez é o metaverso, né, meus irmãos? O metaverso que tem mexido com a cabeça de muitas pessoas através do seu criador, né, Zuckerberg. Ele está trazendo aí essa nova tecnologia, a qual muitas pessoas, até mesmo cristãos, já estão aderindo tudo isso, trazendo e montando o seu avatar e participando deste novo mundo de metaverso. Mas
Próxima sexta-feira, nós estamos aqui para trazer um simples esclarecimento para você. Até que ponto, meu irmão? Não deixa